Olá, amigos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Que a paz do nosso Mestre amado alcance todos os corações, todos os cantos do planeta Terra, todas as famílias, todos os lares, todos os que caminham pelas ruas, os hospitais, e que nos envolva no encontro dessas reflexões, desse estudo, desse momento único. Momento único porque a cada instante que paramos para observar, para refletir, para buscar o entendimento do Evangelho de Jesus é único e que vai nos levar, vai nos transportar, vai fazer com que mudemos de degrau, porque o entendimento do Evangelho é o caminho para mais e mais nos aproximarmos do Divino Mestre, mais e mais elaborarmos e praticarmos o bem maior ao nosso próximo. Porque a cada bem que realizamos ao nosso próximo, realizamos a nós também. É maravilhoso ver, entender, auxiliar com entendimento. Como disse Jesus, o jugo leve. Nossa caminhada, quando nós temos esse entendimento do Evangelho, das palavras do Cristo, esse amor, essa misericórdia, nossa caminhada se torna mais leve. Tira-se aquele fardo do medo, da nossa incompreensão, da punição. Então que Jesus nos abençoe, que os nossos amigos amorosos, esses benfeitores espirituais, nos auxiliem em mais esse momento e que as palavras aqui ditas sejam carregadas de vibração e de energia, de paz, de amor, de compreensão, de bálsamo, que tranquilize os corações. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Então vamos lá. Como sempre, agradeço ao Pai por essa oportunidade de estar aqui, aprendendo um pouquinho mais e nesse aprendizado tentando fazer as minhas modificações necessárias, modificações verdadeiras. Agradecendo aos amigos, agradecendo a Seca, Caminheiros do Amor, agradecendo a todos que fazem parte dessa comunidade e que me deixam entrar nos seus lives. Então vamos trabalhar esse Evangelho, vamos entender o Evangelho. E quando falamos do Evangelho de Jesus, é assim impossível a gente não se ver, a gente não se reportar àquela passagem ou aquelas passagens, aquela caminhada dele.
É quase impossível não nos sentirmos parte daquela comunidade, daquela multidão de irmãos ali, sedentos do bálsamo, do amparo, do esclarecimento, da cura. E cada um de nós, certamente, sente a energia confortadora de Jesus bem juntinho a nós. Falar do amor, praticar o amor. Essa foi toda a trajetória de Jesus. A misericórdia com todos, sem julgar, sem cobrar, sem esperar um retorno, porque ele sabia que enquanto espíritos imperfeitos aqui na Terra, muitos ainda vícios, hábitos, tendências, culturas, entendimentos que foram sendo passados de geração a geração, de formas não compreendidas, de forma a satisfazer, muitas vezes, aqueles que faziam parte de um comando e querem ainda hoje, que toda uma nação, toda uma comunidade, todos aqueles que fazem parte da sua sociedade, fiquem ali dependentes, crentes nas palavras e na forma de conduzir. Então, quando nós falamos do Evangelho de Jesus, é uma paz, é um amor, é uma energia tão boa, é uma sensação tão boa. Então, algumas palavras do Evangelho nós precisamos entendê-las. De que forma? Visualizando, lembrando, mentalizando o Mestre em toda a sua passagem. Em todo momento, apenas o amor. Apenas o servir e fazer o bem. Então, as interpretações nas palavras do Evangelho, por muito tempo, e infelizmente ainda hoje, são discordadas com a conduta do Mestre, justamente por falta de entendimento de nós, os encarnados. Por isso a dica sempre, diante de qualquer dúvida, de qualquer palavra, lembremos da passagem do Mestre Divino aqui. Em nenhum momento Jesus contrariou o amor. Por isso sobrevive até hoje como a fonte que sacia o nosso ser, a sede, a fome de justiça. Então,
Vamos entender o Evangelho. E graças a Deus a doutrina espírita veio e foi ali elencando, Allan Kardec foi traduzindo para nós algumas dúvidas, quer dizer, todas as dúvidas. Mas é natural que ainda hoje nós tenhamos algumas dúvidas ao ouvir. E o nosso capítulo de hoje é o capítulo 23, Moral Estranha. Porque eu falei em nos reportarmos, mentalizarmos, nos vermos ali junto àquela multidão que as passagens relatam para nós, para sentir esse amor. E esse capítulo Moral Estranha, ele é estranho mesmo. Aborrecer pai e mãe, né? O capítulo começa assim: aborrecer pai e mãe, depois abandonar mãe, pais, filhos, deixar os mortos enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a espada. Então, quando nós lemos dessa forma, dá nossa, mas que isso, né? Isso é de Jesus? Mas justamente as palavras, a cada cultura, a cada povo, a cada época, ela tem um sentido. E como o próprio Allan Kardec coloca numa notinha aqui, né? Que naquela época, os dicionários, vocabulários eram muito curtos, pouquíssimas palavras para expressar ou para traduzir em todas as ordens o que era, na verdade, a passagem. O que, na verdade, queria o mestre expor. Então, é assim, mudou-se muita coisa. Na forma de entender. E aí veio, né, os estudiosos, e os estudos foram fazendo comparativos e trazendo esse estudo mais da língua, dos lugares. Então, hoje a gente pode entender, né? Bom, então vamos lá. O item 1. E muita gente ia com ele. E voltando Jesus para todos, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Isso está lá em Lucas. Aí logo no item 2, nós temos assim: o que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso está em Mateus. O item 3. Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo que instintivamente repelimos o seu sentido literal e a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida. Podemos supor que, nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido. Lembra que comentamos lá no início? Ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra.
Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Gente, como nós já sabemos, Deus não castiga. Ninguém, ao desencarnar, vai ficar pagando no fogo do inferno, como a gente ouvia lá no passado. Porque isso seria contraditório a toda a passagem de Jesus ao mostrar o amor e a misericórdia do Pai, o perdão através das nossas encarnações, reencarnações, a misericórdia que venha a mim todos os que sofrem, o perdão aos pecadores. Então, olha aqui como eram as palavras e como é necessário estudarmos, entendermos, porque justamente aí ficaria, né, essa outra face, então, do Pai, essa outra face do Evangelho de Jesus, ali, ao invés do amor, é o dente por dente, o olho por olho, não. Então, como Kardec coloca aqui na notinha, as palavras, naquela época, lembra que nós falamos já nas parábolas aqui? As parábolas eram utilizadas o quê? Os vocábulos, todos os elementos de determinado local, de determinada cultura. E hoje nós trazemos então para nós. Então é isso. Então, aqui continuamos. A língua hebraica não era rica e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que, no Gênesis, designa a frase da criação. Servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou mais tarde a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo e que foi traduzida por camelo na alegoria da agulha. É que não dá tempo para nós entrarmos nessa parábola, nesse textinho que fala, né? A parábola do rico que não entra no reino do céu, é mais fácil passar o... Enfim, mas vamos deixar para um próximo momento. Inclusive aqui ele coloca o capítulo. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras não escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser numa língua uma injúria ou uma blasfêmia e nada significar nesse sentido em outra, conforme a ideia que a exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e, para ser exata, faz-se por vezes necessário empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes ou circunlóquios explicativos. Estas observações aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Porque, olha, quantos séculos, quanto tempo
foram escritos os evangelhos, e isso sem falar que foram escritos depois da morte de Jesus, né? Então as palavras, aquilo que foi realmente vivido, vivenciado, elas foram se transformando. Claro que tudo com um estudo rigoroso, os evangelhos foram lá buscando, né, a perfeição dos dados. Mas sim, há alteração. A nossa cultura, se nós pegarmos Brasil, lá do século XVIII, Brasil do século agora, quantas palavras o nosso dicionário, que antes eram pronunciadas, eram utilizadas nos contextos do dia a dia e hoje já não são mais, porque elas elas abrangem hoje outros significados. Então nós precisamos sempre estudar para entender. E graças a Deus hoje nós temos muitos estudiosos sérios da literatura bíblica, dos evangelhos, dessas palavras e das passagens. Então, nós temos aí o recurso para entender e não confundir e não deixarmos ser confundidos, como nós dissemos há algumas passagens dos nossos encontros, sermos enganados pelos falsos profetas. É uma coisa assim, a cada estudo, a cada palavrinha que nós vamos vendo aqui no Evangelho e reportando lá a Jesus, é maravilhoso como se abre um leque de orientação, informação, de significados amorosos no nosso ser. E nisso a nossa vibração, a nossa energia, a energia da verdade espiritual, ela se expande, ela toma os espaços e ela consegue ultrapassar as barreiras e atingir corações, porque a cada novo entendimento nosso nesse evangelho do amor, as nossas fibras espirituais, elas se expandem e elas tocam como numa sinfonia, numa orquestra muito bem trabalhada. Ela consegue alcançar muitos corações encarnados vibratoriamente aqui e desencarnados. Maravilhoso, né? Eu acabo me empolgando aqui. Bom, então vamos lá. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Assim, pois, é necessário não dar à palavra odiar ou aborrecer a acepção moderna que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Então, meus amigos, meus queridos amigos, amigos de caminhada na jornada aqui na Terra, vamos refletir nessas frases. Jesus é aquele que quer a união das famílias, honrar pai e mãe, unir os corações para que se torne uma irmandade verdadeira, que sintamos isso em nossos corações, que somos irmãos, todos, irmãos, filhos do mesmo Pai. E assim, leia o capítulo
tirem as dúvidas, perguntem. Nós temos muitos amigos que podem auxiliar a esclarecer. Participem do Evangelho para que esse entendimento seja cada vez mais a prática no ser espiritual de cada um. E assim a gente vai entender o reino de Jesus, caminho, verdade e vida. Que Jesus nos abençoe até um próximo momento. Que assim seja. Muito obrigada.